Quem também usou uma retroescavadeira, só que uma retroescavadeira argumentativa, foi o governador gaúcho Eduardo Leite. Em um evento para empresários, no qual Leite anunciava medidas de apoio financeiro a microempreendedores individuais e a pequenas empresas gaúchas, o governador disse que cansou de esperar pela ajuda prometida pelo governo federal. O Leite disse, abre aspas, nós ficamos esperando, porque afinal, se viesse um anúncio, nós não colocaríamos recurso nós, porque não faltariam outros lugares para colocarmos recursos do Estado. Mas nós cansamos de esperar e estamos colocando nossos recursos para ajudar. Fecha aspas. Lapada, hein, Gabriel? Lapada seca. Meu bom recadinho. É muito bom, independente de torcida, é sempre muito bom ver gaúcho brigar, porque... Dá um ruim, né? Vem uma coisa na gente, assim, é profundo, é intenso. Foi muito duro. O ministro de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, respondeu ao que ele chamou de desinformação do governador. Ele disse, ironicamente, que o piloto do avião não pode se desesperar. Um recado claro ali pro Leite, né? Pimenta também falou que quem quiser saber se o dinheiro tá ou não tá chegando, que entre no site do governo. Pois bem, ministro, entramos no site, né? É verdade que a União mandou recursos, mas não é verdade que cumpriu o que prometeu. Não. De acordo com os dados oficiais, dos 94 bilhões prometidos, apenas um quarto disso chegou aos cofres gaúchos. Eita. Então a coisa tá meio esquisita mesmo. Meio mal contada, pelo menos. Meio e estranho. aí, nesse mesmo evento, ao discursar ali para os empresários e industriais gaúchos, o Leite também falou sobre a questão do quê? Que a gente mencionou aqui, renegociação da dívida, questão sobre a qual a gente fala muito aqui no Rivo News, e a gente inclusive perguntou para ele, na conversa que a gente teve com ele, dentro lá do Palácio do Piratini, no Rivo Talks, não deixa de assistir, mas vamos ver o trechinho do Leite nesse discurso lá, onde ele foi ovacionado pelos empresários gaúchos. Dá uma olhada. Parem de nos tirar o que é nosso, para que nós possamos investir no nosso Estado. Estamos discutindo o tema da dívida junto ao governo federal e é tema extremamente desafiador. Vejam que os principais jornais do Brasil criticam e atacam a tentativa de renegociação da dívida por estados brasileiros, dizendo que se trata de beneficiar estados devedores que são ricos em detrimento do restante do Brasil. Pois eu digo a vocês aqui o seguinte: se nos derem o que dão a outras regiões do país, como fundo constitucional para financiar empreendedores, indústria, em regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se nos derem os royalties do petróleo que turbinam as receitas do Sudeste, se nos derem os benefícios fiscais que entregam a Zona Franca em Manaus e benefícios fiscais de outras regiões, não precisam, então, facilitar o pagamento da dívida, porque com estes benefícios que os outros recebem, se nos derem esses instrumentos, geraremos riqueza suficiente para pagar esta dívida. Mas se não vão nos dar aquilo que dão às outras regiões, parem de nos tirar o que é nosso, para que nós possamos investir no nosso Estado e ajudar ainda mais o Brasil. Esse é o nosso recado. Muito obrigado, estaremos juntos nessa luta. Forte, olha, se tivesse sido hoje, eu diria que baixou Paulo Santana. Porque, meu Deus do céu, né? Porque olha só, gente, vamos lá. Todos os estados têm dívidas, é normal, né? Eu estava até ouvindo o discurso do Trump ontem, penso, os Estados Unidos têm mais de, sei lá quantos trilhões em dívidas. Então, dívidas são uma coisa normal. Só que quando a dívida empaca o crescimento do seu estado, e a gente está falando de um estado que é o quarto maior em resultado no PIB brasileiro, isso atravanca o andamento do país inteiro. Absolutamente. Né? Ainda mais diante de uma tragédia como a que ocorreu a partir de maio no Rio Grande do Sul. Porque você precisa de dinheiro para consertar a casa, claro, para organizar as coisas e também para seguir investindo. Sim, né? Sim. E o que ele está falando não está de todo errado. Não. Né? Todos esses benefícios fiscais que ele citou, eles existem para outros estados. Sim.
É óbvio, o royalty do O petróleo... royalty do petróleo é uma questão que é discutida há 20 anos. Desde que eu me lembro, eu ouço Exatamente. falar sobre isso no Jornal Nacional. É só do Rio de Janeiro? É do Brasil inteiro? Como é que distribui? Espírito Santo? É o Nordeste? Como é que fica? Eu achei a fala correta. Não. É porque tem muita gente no chat discordando, mas eu achei correto. Mas conta pra mim, gente, por que vocês aqui... Mas de que país ele tá falando? Porque Norte e Nordeste nunca foram beneficiados em muita coisa. Fiscalmente são muito, Luísa. Tem até a fábrica de carros que vai pra lá. É isso. Inclusive, essa é uma luta antiga do Rio Grande do Sul, porque a Ford, quando chegou no Brasil, era lá. E aí houve os benefícios fiscais da indústria no Ceará. E a Ford saiu do Rio Grande do Sul e foi pro Ceará. Mas o Eric traz uma coisa que também é um ponto importante. O Eduardo Leite precisa ser incisivo para minimamente ter uma imagem relevante em 2026 e sonhar ao menos em ser senador. É um Eric, ponto. você tem toda a razão. É um ponto. É como se ele tivesse acordado do coma. Porque, assim, como a gente já previa, parou-se de falar em Rio Grande do Sul. Né? Assim, Exato. deixou de ser... E o negócio ainda tá... Bem ruim. Bem ruim. Agora, inclusive, por mais que a tragédia em si já tenha sido, né, em alguma medida minorada... Agora é que o Estado precisa de recursos. Esse aqui é o ponto. Para se levantar, para se reerguer. O Leite estava anunciando justamente um benefício fiscal para microempreendedores e micro e pequenos empreendedores e utilizando os recursos do Estado, sendo que ainda faltam aí mais ou menos uns 70 bilhões do dinheiro federal prometido para chegar até o Rio Grande do Sul. E acho também interessante, eu vou bem leiga aqui, ele estava exatamente utilizando um espaço que é a Fiergs. A Fiergs, que é a Fiesp. Que é a Fiesp deles. A Fiesp do Rio Então, Grande do se Sul. era um lugar para ele fazer esse tipo de discurso, era exatamente Era lá, lógico. Traduz o que o Dirceu falou? São duas coisas. Primeiro, só fazer uma correção. Eu disse que a Ford foi pro Ceará, não foi pro Ceará, foi pra Bahia. Justamente essa questão. Foi no governo do Olívio Dutra, petista, que não quis... dar os subsídios que já tinham sido combinados naquela época, então a Ford, partiu para Bahia. E aí, antes, o Dirceu escreveu, preteou o olho da gateada. Essa é uma expressão que meu avô usava todos os dias. O que é isso? Preteou o olho da gateada, tipo, o gato subiu no telhado. É? É isso, só que ele falava assim, ó, preteou o olho da gateada. Mas o gato subiu no telhado, deu chabu, tá dando problema lá. Vai dar ruim. Deu um isso probleminha. Ih, preteou o olho da gateada. Eu achei que era tipo sangue nos olhos. Não, quando o Vidal chega aqui dizendo que a gente vai atrasar porque ele não fez alguma coisa que ele deveria fazer, a primeira frase dele poderia ser, gente, ó, preteou o olho da gateada, eu não fiz o que eu deveria fazer. Entendi. Mas tudo bem. Olha, independentemente de achar que o cara tá certo ou tá errado, ele tá defendendo o capital político dele, tá tentando defender o estado dele. E uma última notícia sobre o Rio Grande do Sul é que o governo federal está investigando cerca de 300 mil casos suspeitos de fraude nos pedidos de auxílio reconstrução lá no estado. Então, a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, da qual o Paulo Pimenta é o chefe, detectou indícios de fraudes nesses pedidos. O benefício é destinado a moradores desabrigados em municípios em situação de calamidade. Teve quase metade dos 629 mil pedidos classificados como suspeitos. Tipo 300 mil? Para ser exato, são 629.611 pedidos e destes, 300.660 são considerados suspeitos. O brasileiro não perde a oportunidade de tentar... É muito difícil, cara. De acordo com o relatório do Pimenta, 1.262 cadastros foram feitos em nome de pessoas que já morreram, as pessoas não têm nem essa decência, tentando receber a parcela única de R$ 5.010, e outras 150 mil pessoas cadastradas não residem em áreas afetadas pela chuva. Além disso, teve também, aí não sei se eu colocaria como o governo colocou, em suspeita de fraude, mas 152 mil famílias não tiveram seus endereços confirmados. Porque acabaram os endereços. Muitas dessas pessoas nem endereço têm nesse momento. Então, vamos botar metade, 25% mais ou menos. E posso dizer uma coisa? Tem gente que acha que tem sim direito, apesar de não estar em área atingida, e este ser o critério, eu não estou querendo dizer que é correto, mas tem gente que é indiretamente impactada, apesar de não ser uma área atingida. Um estado que acabou.
né? Não é possível que você não tenha, em algum momento, você tem você quase tenha sido todos os atingido. municípios impactados, porque ou bloqueou uma estrada, ou não chegou uma coisa, a pessoa se sente no direito de pedir. Então, ou os critérios têm que estar muito bem definidos e especificados, ou vai soar como fraude, né? Isso. Só para Totalmente. acabar mesmo agora a história do Rio Grande do Sul, porque ontem parece que o Ministério da Saúde anunciou 147 milhões para hospitais. Bom, Plantar tudo lá. Antes isso também, Então, né? pelo menos também já é uma alguma coisa. A gente ajudinha sempre a fala mais. alguma coisa da saúde, né? Claro. Os profissionais da saúde que estavam lá empenhados. São também eram 147 milhões para hospitais? hospitais Só filantrópicos. hospitais? Pô, Sim. é uma verba bastante considerável. Que Mas bacana. precisa chegar. Não, É, é não assim, adianta ó. só Porque não publicar adianta o na anúncio. Folha. É isso, que é o que o Leite está reclamando. É isso. né? Você Ah, anuncia e o dinheiro não chega. 95 bilhões, ok, mas só chegaram 19. Aí complica, exatamente.